Existe um momento na vida de uma mulher em que ela para de pedir licença para existir. Não porque ela tenha ficado dura, não porque tenha perdido a doçura, mas porque finalmente entendeu que viver tentando agradar todo mundo cobra um preço alto demais. E quase sempre esse preço é pago com a própria paz, com a própria identidade e com a própria dignidade. Muita gente se acostuma com a mulher disponível, compreensiva, acessível, sempre pronta para ouvir, ceder, explicar e relevar. Mas quando essa mesma mulher começa a amadurecer, algo muda por dentro. Ela passa a observar melhor. Ela passa a falar menos. Ela para de correr atrás de aceitação. E, principalmente, ela começa a perceber que nem toda presença merece acesso ao que ela carrega. É aí que o incômodo aparece. Porque enquanto você era previsível, manipulável e emocionalmente acessível para qualquer um, quase ninguém reclamava. Mas quando você cresce, quando aprende a discernir, quando começa a se respeitar de verdade, algumas pessoas sentem que perderam o controle que tinham sobre você. E nem sempre elas vão admitir isso com clareza. Às vezes, esse desconforto vem em forma de crítica, outras vezes em forma de afastamento, outras em forma de ironia, de comentários sutis, de silêncio estranho, de mudança de comportamento. Mas o nome disso não é o seu erro. O nome disso é transformação. Crescer sozinha não é virar as costas para o mundo. É deixar de se abandonar para manter conexões que já não combinam com quem você está se tornando. E se algumas pessoas não gostam disso, talvez seja porque a sua nova versão já não cabe mais nos lugares onde a sua antiga versão era tolerada, apenas porque se anulava. Então fique até o fim deste vídeo, porque hoje você vai reconhecer 5 sinais claros de que está crescendo sozinha, amadurecendo de verdade, e por que isso incomoda tanta gente. E já escreve nos comentários a frase: "Eu não vou mais me diminuir", porque existe uma força silenciosa em uma mulher que decidiu se respeitar. 1. Você começou a colocar limites sem sentir culpa. Um dos sinais mais claros de que você está crescendo sozinha é quando o seu não começa a sair com mais firmeza e menos culpa. Durante muito tempo, muitas mulheres foram ensinadas a confundir bondade com disponibilidade total, como se ser madura fosse suportar tudo calada, como se ser boa significasse aceitar excessos, desrespeitos, invasões e cobranças injustas para não parecer grossa, ingrata ou difícil. Mas chega uma fase em que você entende que limite não é agressividade. Limite é lucidez. Limite é amor próprio em ação. Limite é a maturidade de quem percebeu que ceder sempre não mantém relacionamentos saudáveis, apenas mantém dinâmicas desequilibradas. E isso começa nas pequenas coisas do dia a dia. Você para de responder mensagem na mesma hora, só para não desagradar. Você deixa de aceitar convites que não fazem sentido para o seu momento. Você já não ri de brincadeiras que te desrespeitam. Você não se explica por horas para justificar uma decisão simples. Você começa a entender que toda vez que se trai para manter alguém confortável, enfraquece a própria identidade. E quando essa consciência chega, a postura muda. O problema é que algumas pessoas se acostumaram com a sua falta de limite. Elas se habituaram à sua tolerância excessiva. Elas contavam com o seu silêncio. Contavam com o seu medo de decepcionar. Contavam com a sua necessidade de aprovação. Por isso, quando você começa a se posicionar, a reação delas nem sempre será de respeito. Muitas vão dizer que você mudou. Algumas vão chamar sua firmeza de frieza. Outras vão tentar te fazer sentir culpada, como se proteger a sua paz fosse uma ofensa pessoal. Mas não se engane. Quem se beneficia da sua ausência de limite quase nunca comemora a sua evolução, porque a sua maturidade exige delas uma postura nova. E nem todo mundo quer se relacionar com uma mulher consciente. Muita gente prefere a mulher que vive cansada, mas continua disponível. Só que você já não é mais essa mulher. E isso é crescimento. É crescimento quando você percebe que não precisa entrar em toda discussão. É crescimento quando entende que dizer "eu não posso", "eu não quero" ou "isso não me faz bem" não te transforma em egoísta. Te transforma em adulta, em uma mulher que não negocia mais a própria dignidade para ser aceita.
Então, se você começou a colocar limites e algumas pessoas reagiram mal, não pense imediatamente que fez algo errado. Talvez você só tenha saído do papel que era conveniente para elas. E isso, ainda que incomode, é um dos sinais mais bonitos de amadurecimento. Porque a mulher que aprende a proteger o próprio espaço deixa de ser facilmente acessada, manipulada e consumida pelos outros. E isso assusta quem só sabia se relacionar com a sua falta de postura. 2. Você ficou mais seletiva com quem tem acesso à sua vida. Outro sinal forte de crescimento é quando você começa a filtrar melhor quem realmente pode entrar no seu espaço emocional. Nem toda mulher percebe isso de imediato. Às vezes, essa mudança acontece depois de algumas decepções. Depois de conversas em que você se abriu e foi mal interpretada. Depois de desabafos entregues às pessoas erradas. Depois de perceber que nem todo mundo que pergunta como você está quer de fato cuidar da sua alma. Muita gente só quer informação, quer curiosidade satisfeita, quer assunto, quer acesso. E quando você amadurece, aprende a diferenciar presença de profundidade. Aprende que proximidade não é direito automático, é merecimento construído. Antes talvez você compartilhasse demais, contasse seus planos cedo demais, expusesse suas dores para quem não tinha estrutura emocional nem lealdade para acolher. Talvez você se sentisse na obrigação de manter todo mundo por perto, de responder tudo, de incluir todo mundo, de justificar seus silêncios, suas escolhas, suas mudanças. Mas a maturidade vai ensinando uma verdade indispensável. Nem todo mundo que entra na sua vida entra para somar. Alguns entram para medir. Outros entram para competir. Outros entram para usar o que sabem sobre você em momentos oportunos. E é por isso que uma mulher madura não entrega acesso na mesma velocidade em que recebe atenção. No dia a dia, isso aparece de formas muito práticas. Você para de contar seus próximos passos para qualquer pessoa. Você não sente mais necessidade de mostrar tudo o que está vivendo. Você já não se abre com facilidade para quem nunca demonstrou constância. Você começa a observar mais o caráter das pessoas do que o carisma delas. Você percebe que simpatia não é sinônimo de segurança. E isso faz com que algumas pessoas sintam que você se afastou. Mas, muitas vezes, você não se afastou. Você apenas ficou mais consciente. Você parou de oferecer intimidade para quem só tinha presença superficial. Isso incomoda porque há pessoas que gostam de ter acesso irrestrito à sua vida sem assumir responsabilidade alguma pelo impacto que causam nela. Elas querem saber, mas não querem sustentar. Querem participar, mas não querem honrar. Querem entrar, mas não querem cuidar. E quando você fecha algumas portas, elas chamam isso de arrogância, quando, na verdade, é discernimento. A mulher que está crescendo sozinha entende que preservar a própria energia não é exagero. É inteligência emocional, é maturidade relacional, é respeito por si mesma. Você não precisa mais ser totalmente disponível para provar que tem um bom coração. Seu valor não está em ser acessível para todos. Seu valor está em saber quem merece sentar à mesa da sua vida. E quando essa consciência chega, você naturalmente se torna mais reservada, mais atenta e mais seletiva. Isso não te torna fria, te torna sábia. Porque quem já sofreu por abrir demais, aprende que proteção não é paranoia. É amor próprio com memória. 3. Você já não precisa da aprovação de todo mundo. Uma mulher que está crescendo sozinha começa a viver uma libertação silenciosa. Ela para de depender da validação alheia para sustentar as próprias escolhas. Esse processo nem sempre é rápido. Na maioria das vezes, ele nasce depois de muito desgaste emocional. Depois de tentar agradar, explicar, convencer, se moldar, se diminuir e mesmo assim continuar sendo criticada. Chega um ponto em que você percebe algo muito importante. Não importa o quanto tente corresponder à expectativa de todos, sempre haverá alguém insatisfeito. Sempre haverá alguém com opinião pronta sobre a sua vida, sobre o seu jeito, sobre o seu corpo, sobre o seu tempo, sobre as suas escolhas e até sobre os seus silêncios. E quando você entende isso, algo se ajusta dentro de você. Você começa a perguntar menos, será que vão gostar? E mais, isso faz sentido para mim?
Essa mudança é poderosa, porque durante muito tempo, muitas mulheres foram condicionadas a buscar aprovação como forma de segurança. Ser aceita parecia proteção. Ser elogiada parecia valor. Ser aprovada parecia prova de que estava no caminho certo. Mas maturidade é descobrir que aplauso nem sempre confirma propósito. E crítica nem sempre invalida a verdade. No dia a dia, esse sinal aparece quando você toma decisões sem precisar anunciar tudo para receber permissão emocional. Você escolhe melhor onde trabalha, com quem se relaciona, o que compartilha, o que veste, o que tolera e o que encerra. Você deixa de revisar sua vida inteira com base na opinião de quem nunca carregou o peso do que você viveu. E isso incomoda. Incomoda porque há pessoas que se sentiam importantes por influenciar você. Elas gostavam de perceber que a opinião delas definia seus passos. Gostavam de ver você insegura, dependente, sempre consultando, sempre recuando, sempre tentando não desagradar. Quando você passa a decidir com firmeza, muitas dessas pessoas se ressentem. Algumas dizem que você está orgulhosa, outras insinuam que você não aceita conselho. Mas nem tudo é sobre orgulho. Às vezes é só uma mulher que finalmente parou de terceirizar a própria direção. E isso não significa que você deixou de ser ensinável. Significa apenas que ficou menos manipulável. Você continua ouvindo, mas já não engole tudo. Você continua considerando opiniões, mas não entrega o volante da sua vida a qualquer voz. E isso é maturidade. É maturidade quando você compreende que viver tentando caber na expectativa dos outros pode te afastar de quem você realmente é. É maturidade quando aceita que algumas pessoas só te aplaudiam enquanto você permanecia pequena, porque o seu crescimento exige delas uma revisão interna que nem todas querem fazer. Então, se você tem sentido menos necessidade de ser aprovada por todos, não veja isso como um defeito. Veja como um marco. Você está aprendendo a confiar no seu discernimento, a sustentar sua postura e a não negociar sua essência por aceitação. E essa é uma das formas mais bonitas de crescimento feminino. A mulher que não depende mais da aprovação de todo mundo começa a construir uma vida mais honesta, mais limpa e mais alinhada consigo mesma. 4. Você ficou mais silenciosa, mas muito mais consciente. Nem todo crescimento faz barulho. Na verdade, alguns dos amadurecimentos mais profundos acontecem em silêncio. E esse é um sinal que muitas mulheres demoram a reconhecer. Porque a sociedade costuma associar força à reação imediata, resposta afiada, presença constante, posicionamento público sobre tudo. Mas existe uma força diferente. A força de quem aprendeu a não gastar energia onde não há reciprocidade, respeito ou sentido. Quando você está crescendo sozinha, uma das mudanças mais visíveis é que você fala menos, reage menos e observa muito mais. Não porque tenha perdido a voz, mas porque parou de desperdiçá-la. Você percebe que nem toda provocação merece resposta. Nem toda indireta exige explicação. Nem toda crítica precisa ser combatida. Nem toda ausência precisa ser perseguida. Isso é muito forte. Porque a mulher imatura costuma reagir a tudo. Ela quer se justificar, corrigir mal-entendidos, mostrar suas intenções, provar seu valor, convencer quem não quer entender. Mas a mulher consciente entende que insistir demais para ser compreendida por quem já decidiu te distorcer é uma forma de desgaste inútil. Então ela se recolhe em alguns momentos. Ela se preserva. Ela escolhe onde põe a sua energia. No cotidiano, esse sinal aparece quando você deixa de entrar em discussões cansativas, quando não responde toda alfinetada, quando percebe o ambiente antes de se expor, quando para de se explicar para quem já te julgou, quando entende que maturidade não é vencer todas as conversas, mas saber quais não valem mais o seu fôlego. Só que esse seu novo silêncio também incomoda algumas pessoas, porque havia gente acostumada a provocar e obter reação. Gente acostumada a tocar nas suas feridas e assistir à sua desorganização emocional. Quando você deixa de oferecer esse espetáculo, elas sentem que perderam poder e, às vezes, tentam te desestabilizar de novo. Chamam seu silêncio de soberba. Dizem que você está estranha,
Perguntam por que ficou tão na sua. Mas nem sempre o silêncio é afastamento. Muitas vezes é organização interna. É uma mulher que está pensando melhor. É uma mulher que já entendeu que paz não se constrói respondendo tudo. Constrói-se discernindo o que merece permanência e o que merece distância. Ficar mais silenciosa pode ser sinal de que você aprendeu com a dor. Sinal de que já não se entrega emocionalmente a qualquer cenário. Sinal de que deixou de ser impulsiva e passou a ser consciente. Isso não é fraqueza, é domínio próprio, é inteligência emocional, é força amadurecida. A mulher que cresce não necessariamente se torna mais visível. Muitas vezes, ela se torna mais seletiva, mais centrada e menos disponível para ruídos. Ela entende que há batalhas que se vencem com posicionamento, mas também há batalhas que se vencem simplesmente não oferecendo mais acesso. Então, se você tem se percebido mais quieta, mas internamente mais firme, talvez isso não seja frieza. Talvez seja evolução. Talvez você tenha finalmente aprendido que uma mente em paz não sente necessidade de responder a todo o caos que a cerca. 5. Você começou a priorizar sua paz. Talvez um dos sinais mais fortes de que você está crescendo sozinha seja este. Você começou a valorizar a sua paz acima da necessidade de manter tudo e todos por perto. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque durante muito tempo, muitas mulheres foram ensinadas a sustentar ambientes pesados para não decepcionar ninguém, a manter conversas desgastantes para parecer educadas, a insistir em relações emocionalmente confusas para provar lealdade, a aceitar o drama dos outros como se fosse obrigação pessoal resolver, acolher, absorver e suportar tudo. Mas chega uma hora em que você percebe que paz não é luxo, é necessidade, é saúde emocional, é sobrevivência interna. Uma mulher madura entende que viver em guerra constante por dentro cobra caro, rouba clareza, rouba energia, rouba alegria, rouba presença, rouba até a capacidade de perceber o que realmente importa. E quando essa consciência desperta, a seleção muda. Você começa a escolher melhor onde vai, com quem anda, quais conversas prolonga, quais vínculos mantém e quais pesos já não quer mais carregar. No dia a dia, isso aparece quando você evita conflitos desnecessários. Quando deixa de tentar salvar relações que só existem por insistência unilateral. Quando não aceita mais estar em lugares onde a sua alma sempre sai cansada. Quando decide não participar de jogos emocionais, disputas silenciosas, fofocas, manipulações e ciclos repetitivos que sugam sua força. Você começa a perceber que nem tudo o que é antigo precisa continuar. Nem tudo o que é familiar é saudável. Nem tudo o que parece amor traz paz. E isso também incomoda. Incomoda porque há pessoas que se alimentam da sua disponibilidade para o caos. Pessoas que só sabem se relacionar através de urgência, drama, culpa, pressão e instabilidade. Quando você escolhe tranquilidade, elas sentem que você deixou de jogar o jogo delas. E muitas não suportam isso. Porque uma mulher em paz se torna mais difícil de manipular. Ela pensa melhor, decide melhor, enxerga melhor. Não reage no impulso com a mesma facilidade. Não compra toda a narrativa. Não assume toda a culpa. Não entra em toda a confusão. Priorizar sua paz não significa fugir da vida. Significa parar de se entregar ao que te adoece. Significa honrar a si mesma de um jeito mais maduro. Significa compreender que não é egoísmo recusar ambientes que te esmagam. É sabedoria. É autocuidado sério. É respeito pela mulher que você está se tornando. Existe uma diferença enorme entre ser amorosa e ser permissiva. Entre ser generosa e ser consumida. Entre ser presente e ser sugada. E quando você finalmente entende isso, sua vida muda de eixo. Você para de admirar intensidade vazia e começa a valorizar estabilidade. Para de romantizar sofrimento e passa a proteger seu equilíbrio. Para de chamar de destino aquilo que sempre foi desgaste. Então, se hoje você tem priorizado sua paz e algumas pessoas não gostaram, talvez não seja porque você piorou. Talvez seja porque você parou de se abandonar para caber em relações que só funcionavam à custa do seu silêncio, do seu cansaço,
e da sua confusão. E isso não é afastamento, é crescimento com consciência. Se você se reconheceu nesses sinais, entenda uma coisa com clareza. Você não está ficando difícil. Você está ficando consciente. Você não está se afastando do mundo por orgulho. Está apenas deixando de se abandonar para manter vínculos que nunca respeitaram quem você realmente é. Crescer sozinha dói em alguns momentos, porque esse caminho revela quem se aproximava de você por amor e quem se aproximava por conveniência. Mas também fortalece. Fortalece porque ensina postura, ensina discernimento, ensina valor. Ensina que maturidade não é endurecer o coração, e sim aprender a usá-lo com sabedoria. Algumas pessoas realmente não vão gostar da sua evolução, não porque você se tornou pior, mas porque a sua nova versão já não aceita o que a antiga tolerava. E isso muda tudo. Muda as conversas, muda os acessos, muda os vínculos, muda as escolhas. Por isso não tenha medo de reconhecer a mulher que você está se tornando. Honre essa fase, proteja essa paz, sustente essa postura, porque uma mulher que aprende a se respeitar não perde valor ao decepcionar quem queria controlá-la. Ela apenas deixa de viver abaixo daquilo que merece. Se esse texto falou com você, escreve nos comentários: eu não vou mais me diminuir. Compartilhe com outra mulher que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Existe muita força em uma mulher que decidiu crescer com consciência, dignidade e verdade.